Está em curso uma crise política gravíssima no União Brasil, que afeta os planos futuros do Arthur Lira e também afeta o governo federal. E não é uma crise qualquer não, porque tem até incêndio no meio dessa história toda, não tô brincando. O futuro presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, teve 2 casas incendiadas. E o principal suspeito, que está sendo acusado é o Luciano Bivar, o presidente do partido. O problema é que o União Brasil tem 2 grupos. Um grupo mais ligado ao Lula e um grupo que quer ser oposição para disputar 2026. O Rueda faz parte desse grupo. Na verdade, ele era aliado do Luciano Bivar e eles romperam. E aí começou incêndio, acusações, ameaças. É um quiprocó, um barraco imenso que eu particularmente adoro. Mas você vai colocar nos comentários o quanto que essa crise afeta Lula, o quanto ela afeta o Arthur Lira e você gosta desse barraco. Se você curtiu, deixa o like e claro, se inscreva no canal. Essa crise do União Brasil já era uma crise que era prevista, anunciada e já está acontecendo, já está caminhando para isso desde lá de 2022, início de 2023. Agora, que teria um incêndio no meio, ninguém esperava isso, Mas vindo do Luciano Bivar e das acusações do passado dele, a gente pode esperar qualquer coisa. Mas o que é esse União Brasil? União Brasil é a fusão do PSL, que era o partido do Bolsonaro, com o Democratas. O PSL foi um partido que cresceu muito em 2018 por conta do Bolsonaro. E o Democratas já era o partido antigo, o PFL, do Antônio Carlos Magalhães, o Toninho Malvadeza, que era um partido médio. Tinha ali algumas prefeituras, mas era um partido fisiológico, um partido médio, que acabou se fundindo ao PSL para formar o União Brasil, que é um partido tipicamente do centrão, extremamente fisiológico. Só que essa união acabou provocando a junção de muitos caciques dentro da mesma legenda. E não tem como você ter isso. Então você tem Luciano Bivar, você tem ACM Neto, você tem Ronaldo Caiado, você tem Davi Alcolumbre, e no meio disso tudo há o Antônio Rueda, que é uma figura aliada ao Luciano Bivar, mas que rompeu. Na época que o Luciano Bivar presidia o Sport Recife, porque o Luciano Bivar é de Pernambuco, o Rueda estava junto com ele. E o Bivar levou o Rueda para a União Brasil também. Só que com o passar do tempo, o Antônio Rueda começou a se aproximar mais do ACM Neto e aí o quiprocó começou. A sucessão, hoje, o Luciano Bivar é o presidente do União Brasil. Mas há uma disputa muito grande para o futuro político do partido. E o que aconteceu? O Antônio Rueda rompeu com o Bivar, ficou mais próximo da ala do ACM Neto, houve a convenção partidária, que nas palavras do Luciano Bivar não aconteceu, porque não tem ata, não tem nada, e o Rueda foi escolhido para ser o futuro presidente Democratas não, do União Brasil. O Rueda é um político que tem trânsito com petistas, com bolsonaristas e é próximo do Arthur Lira. A chapa do Rueda tinha o ACM Neto. Hoje, ou futuramente, o presidente do União Brasil tende a ser o Rueda e o ACM Neto como vice. Então é uma disputa de poder muito, mas muito grande que está acontecendo. Mas não só para comandar o fundo partidário, que é o fundo partidário de 500 milhões, mas para posicionar o partido. O Luciano Bivar, ele é um aliado do Lula. Ele quer se aproximar do Lula. O partido tem 3 ministérios, o Ministério da Comunicação, o Ministério pode ser Republicanos, é o Ministério da Comunicação com Juscelino Filho, o Ministério do Turismo e também tem o Ministério da Previdência. Você vai falar assim, mas o Ministério do Desenvolvimento Regional, tal, não é do partido, mas é de alguém ligado ao Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre que é do União Brasil e é o grande sucessor do Rodrigo Pacheco. Então é um partido nessa ala mais próximo ao Lula. Não que o Davi Alcolumbre seja ligado ao Lula. Ele é alguém bem neutro, camaleão, esperto. Mas o Bivar quer se manter próximo ao Lula. Mas tem a outra ala do partido, que é do ACM Neto, que foi prefeito de Salvador, que tem pretensões possíveis de disputar o governo da Bahia, e ele não pode ficar próximo ao Lula. Ele quer marcar oposição. E tem o Ronaldo Caiado também, que é governador de Goiás, que aparece sempre com o Bolsonaro, mesmo o Bolsonaro dando chega pra lá nele. O Caiado quer disputar o Planalto em 2026. Ele já falou isso. Então você tem uma ala que quer ser oposição desde já e uma ala do partido que quer se manter com o Lula até 2026. O pau vai comer. E comeu com incêndio. O que aconteceu?
No início da semana, duas casas ligadas ao Antônio Rueda, uma dele e a outra da irmã, que é tesoureira do União Brasil, pegaram fogo em Pernambuco, o estado do Luciano Bivar. O Rueda também é de lá. E essas casas ficam no mesmo condomínio do Luciano Bivar. E são seguradas pela seguradora do Bivar. Olha só o pega pra capar. E aí começou um incêndio na segunda-feira. O Rueda estava viajando, estava fora do país. Ninguém se feriu. Mas até o momento a polícia não sabe como começou o incêndio. Ao que tudo indica, é um incêndio criminoso. Dentro do União Brasil, estão falando que o culpado é o Luciano Bivar. O Bivar se defendeu, falou assim, isso tudo são ilações que estão fazendo a meu respeito. E outra, quando a esposa do Rueda teve acesso à minha casa, porque eles eram amigos, ela teve acesso ao meu cofre e roubou tudo de mim. Existe um fator pesado contra o Luciano Bivar que no passado, em Pernambuco, uma mulher acabou perdendo a sua vida. Depois o corpo dela foi encontrado num rio, uma coisa assim muito sinistra, e o principal acusado era o Luciano Bivar. Tem essa história aí bem mal resolvida. Então existe aí um passado sinistro que pesa contra o Luciano Bivar. E pesa também contra ele uma gravação ou uma denúncia, uma queixa, melhor dizendo, feita pelo Rueda à polícia do Distrito Federal com uma ameaça do Luciano Bivar. O Bivar ameaçou familiares do Rueda, tudo. Ameaçou o Rueda e um familiar dele. Não foi a irmã, tá? Isso são informações do Guilherme Amado. A casa que pegou fogo foi a casa da irmã do Rueda. E o Bivar falou assim, olha, dos meus amigos Deus que cuida, porque dos meus inimigos cuido eu. Já soltou essa num vídeo ali, que tinha até o Elmar Nascimento, que é do União Brasil, ao lado do Luciano Bivar. É um quiprocó imenso, um barraco político, que assim, pegou fogo, cara. A casa do cara pegou fogo, teve incêndio. Olha só que nível que a situação chegou. E as casas, pelo que as informações chegaram, elas não são casas geminadas, ou seja, uma casa daqui, outra casa daqui. Não tem como um incêndio passar daqui pra lá, é muito difícil. Então, algo que tudo indica foi um incêndio criminoso. Como que isso afeta o Arthur Lira? Afeta muito. Porque o principal escolhido do Arthur Lira para sucedê-lo é o Elmar Nascimento, que é do União Brasil. O Lira quer fazer uma federação do PP, que é o partido dele, do Republicanos e do União Brasil. Isso daria aí aproximadamente 105 deputados, 106, 105 deputados. O Rueda é próximo do Lira e o Lira tem um puxadinho no União Brasil. Ele tem um puxadinho ali. Com a sucessão indo parar na justiça, porque isso vai ser judicializado. O União Brasil falou que quer expulsar o Luciano Bivar, quer caçar o mandato dele, isso vai judicializar. Se tem a judicialização, não sabemos quem vai ser o futuro presidente do partido. Então toda a negociação para essa articulação, para essa federação, fica parada, fica suspensa. E aí demora mais tempo para o Arthur Lira conseguir mexer os pauzinhos dele. Essa federação é importante para o Lira porque envolve republicanos. Quem é o Republicanos? É o partido do Marcos Pereira, que é um dos favoritos do Lula para enfrentar o Elmar Nascimento. Porque o Lula não quer que o futuro da Câmara dos Deputados seja comandado por alguém que é que é um aliado do Lira. E também nem do União Brasil, porque o Davi Alcolumbre vai ser presidente do Senado. Então você vai ter o União Brasil, presidente do Senado, União Brasil, presidente da Câmara, e União Brasil podendo disputar o Planalto. Vai ser um desastre. Então o Lula não quer isso. Não quer. Mas com a federação, os anseios do Marcos Pereira de disputar a presidência da Câmara podem ficar mais reduzidos. E com essa federação, mais os votos do PL, faltaria ali mais ou menos uns 50 votos para o Arthur Lira conseguir fazer o seu sucessor. Essa é a conta, esse é o cenário, tudo tá afetado. E assim, vai dar prisão, hein? Isso vai dar cadeia, cara. Vai dar cadeia. Você já tinha visto um barraco como esse na política? Talvez só o pai do Collor, hein? Só o pai do Collor.